Um novo equipamento nos ônibus promete facilitar a vida dos deficientes visuais. Quem tem os detalhes é a repórter Vivian Carvalho. Bom dia, Vivian. E que equipamento é esse, hein? Como que ele funciona? Bom dia, Gustavo. Esse aparelho é um aparelho bem moderno, bastante sofisticado. A gente vai mostrar esse aparelhinho aqui, olha, nas mãos do Alessandro. Ele, na verdade, tem um sinal de rádio. O Alessandro programou, né? Já chamou. O Alessandro pode segurar aqui. O Alessandro é deficiente visual e acabou de fazer essa demonstração pra gente. Dentro do ônibus, a gente já ouve o sinal sonoro que é emitido dentro desse receptor. Olha só. Linha 49. Ou seja, vai falando o número da linha, que é a linha 49. Portanto, o deficiente, ele chega até a porta do ônibus, ele já sabe que é esse o ônibus que ele realmente tem que embarcar. Para entender um pouquinho melhor desse sistema, a gente vai conversar agora com o superintendente da CETREG. Na verdade, como é que funciona isso? É uma mobilidade maior para o deficiente? Esse é o projeto, da gente proporcionar ao deficiente uma verdadeira inclusão dele no transporte coletivo. O que se pretende é facilitar o embarque dele através de uma tecnologia que vem auxiliá-lo na identificação da linha e do ponto do ônibus. Por enquanto, ainda esse sistema está em fase de testes para os deficientes visuais. Isso, essa é uma fase inicial de 30 dias em que nós estamos testando essa tecnologia. E depois disso, desses 30 dias, aí sim esse sistema vai ser implementado para quantas linhas? A nossa visão é de que essa facilidade ela tenha que ser colocada em todo o sistema de transporte coletivo. Hoje esse teste está sendo feito em quantas linhas? Hoje está sendo feito aqui em Niterói numa linha, na linha 49, e no Rio de Janeiro igualmente numa outra linha que passa pelo Instituto Benjamin Constant. Que é a Central Urca. Central Urca, 107. E esse equipamento, ele vai ter algum custo futuramente para esses portadores de deficiência visual? Vai, e a Secretaria de Acessibilidade de Niterói já está preocupada com isso, em promover junto à Caixa Econômica Federal linhas de financiamento que a gente, numa escala do que vai ser consumido, vai poder dimensionar. Na verdade, vão ser preços mais populares para que todo mundo possa ter esse aparelho em mãos, já que hoje são 145 mil deficientes visuais cadastrados. Não, esse é o objetivo, senão nós não atingiríamos o foco principal, que é proporcionar uma mobilidade para o portador de deficiência visual. Agora a gente vai saber na prática como é que isso vai ser para os deficientes visuais. Falando novamente com o Alessandro, vou pedir para você subir aqui, Alessandro. Vamos lá. Falar aí, pode parar aqui mesmo, a gente conversa, pode olhar um pouquinho para a câmera, só vira um pouquinho aqui, Alessandro. Como é que vai ser para vocês? Hoje é um pouco difícil para conseguir entrar no ônibus. Hoje, se não tiverem, você tem que pedir ajuda, né? Alguém que está no ponto, torcer para o ônibus, essa pessoa não vir antes do seu ônibus. E se a pessoa for embora, torcer para que ela te avise que o ônibus dela chegou. Senão a gente fica esperando o tempo todo. Quer dizer, agora vai facilitar então, né? Não, agora vai resolver o problema. É bem mais do que facilitar. É isso aí, Alessandro. Para as nossas vidas. Opa, que ótimo. Você já pensou que para algumas pessoas escolher as roupas ou combinar as cores pode ser um desafio? Os deficientes visuais passam por essas dificuldades todos os dias. A maior dificuldade, eu acho que é escolher as roupas pelas cores, para combinar, né? Eu sempre tenho que chamar alguém para me ajudar, para me dizer que cor que é aquela determinada camiseta. E quando não tem ninguém por perto, eu vou pelo tato. Para facilitar a vida do Wilson, do Prudêncio e de tantos outros deficientes visuais, a solução é um aparelho que permite realizar tarefas simples, como escolher roupas ou fazer compras. Ativado pela voz, o aparelho identifica, por meio de um leitor, produtos como alimentos e roupas. Blusa verde. Blusa verde. Achei! Fabiana desenvolveu o aparelho para a inclusão social dos deficientes visuais. Para mim foi muito gratificante. Sempre quis fazer algo assim para benefício do próximo, né? Então, quando eu decidi fazer para deficientes visuais, eu sabia que
era uma coisa que poderia contribuir, ajudar e diminuir, né, um pouco algumas dificuldades que eles têm no dia a dia. Esse aparelho vem realmente nos libertar dessa situação, vamos dizer assim. É uma sensação de liberdade, porque a gente não vai precisar mais ter que chamar alguém para nos dizer se estamos combinando ou não. E agora, ele mesmo pode escolher suas roupas. Com certeza inaugurar, né? Ir lá comprar blusa. De cada 25 pessoas com deficiência que trabalham no Brasil, uma é cega. Algumas empresas aqui em São Paulo investiram em equipamentos e treinamento e estão felizes com as contratações. Edson nasceu com deficiência visual e nunca enxergou. Desde adolescente queria trabalhar. Só hoje, aos 40 anos, conseguiu uma chance de disputar o seu primeiro emprego. Estou feliz, traz dignidade para a pessoa, para o ser humano em geral. Edson usa um programa especial. É só tocar algumas teclas, dar o comando de voz e o computador obedece. Os equipamentos para as pessoas com deficiência visual não têm que ser encarados como custo, tem que ser encarados como investimento. Nessa empresa, que tem 2.800 funcionários, o número de trabalhadores com algum tipo de deficiência cresceu 3.000% nos últimos 9 anos. Em 2001, eram apenas 3. Hoje, são 100 pessoas. Tudo graças a um programa de capacitação profissional para pessoas com deficiência. A gente qualifica essas pessoas para que elas cumpram metas, para que elas deem resultados, para que elas tenham performance e para que elas entregam o mais rápido possível aquelas tarefas solicitadas. A psicóloga Priscila trabalha na empresa há 4 anos. Diz que foi muito difícil conseguir emprego, mesmo com a lei de cotas para deficientes. Às vezes as empresas, até por falta de conhecimento, acreditam que uma pessoa que não enxerga como eu não consiga fazer as atividades normalmente. 30 mil pessoas com deficiência foram inseridas no mercado de trabalho em 2010. Este ano, o número deve ser ainda maior. É o que aponta um balanço divulgado pela Secretaria de Inspeção do Trabalho. Em todo o Brasil, mais de 300 fiscais acompanham passo a passo o trabalho das empresas que se comprometem com a inclusão social de pessoas com deficiência. Os números só vêm aumentando. De 2005 até o fim do ano passado, o total de contratações por ano saltou de 12.700 para 28.700. E agora, nos primeiros 3 meses desse ano, mais de 7 mil profissionais com algum tipo de deficiência foram inseridos no mercado de trabalho. 40% a mais do que o registrado no mesmo período do ano passado. É que, conforme lei de 91, as empresas com mais de 100 empregados devem cumprir uma cota com cargos para trabalhadores reabilitados ou pessoas com deficiência. As empresas estão interessadas em contratar e quando contratam, elas veem que a pessoa deficiente empregada, ela melhora até o ambiente de trabalho daquela empresa e são pessoas extremamente dedicadas, determinadas, com responsabilidade. O Ministério do Trabalho tem 344 fiscais espalhados pelo país com a missão de sensibilizar o empresariado a contratar pessoas com deficiência. Esse trabalho, ele é diferente. Não é uma fiscalização simples de você chegar na empresa e você verificar se tem contratado ou não deficiente, dar o auto de infração e virar as costas. Não é assim. Nós chamamos a empresa, nós convencemos a empresa, mostramos o que ela tem que fazer, procuramos ajudar aonde tem aquela pessoa com deficiência a qualificar, ou seja, é um trabalho em conjunto. Não é só a fiscalização do trabalho, não é só a justiça, ou mesmo só a empresa que vai conseguir isso. Romildo Santana coordena a área de deficientes de uma empresa de informática e consultoria em Brasília. Ele explica que na hora da contratação, o profissional passa por uma triagem e, dependendo da área em que for atuar e das limitações, passa por cursos específicos. Nós fazemos uma triagem no início, né, da contratação dos colaboradores e a gente, dependendo da área que ele for ocupar e dependendo as limitações dele também, a gente passa o ensinamento para eles através de cursos, né, e com pessoas qualificadas também que nós temos. Então, ele começa a trabalhar confiante do que está fazendo. Francilene Alves, que o diga, ela tem deficiência auditiva, fez vários cursos sobre arquivos e documentos, área onde atua na mesma empresa de Romildo. Mas antes, Francilene já teve muitas dificuldades. Tive dificuldade de encontrar um emprego por conta de certo serviço
não é adequado para certas áreas. Como eu sou deficiente auditivo, então, às vezes as pessoas procuram como um call center, então combina comigo, então deve estar adaptado para certo serviço. Então, tem que haver uma certa diferença dentro de órgão de trabalho. Encontrei muita dificuldade de emprego. Investimento é CVC.